Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então conferir os destaques desta quarta-feira, dia 4 de outubro. Após o fim da greve do metrô e da CPTM, São Paulo tenta voltar à vida normal. Câmara dos Deputados aprova projeto que muda regras para o uso de imóveis como garantia de empréstimo. Projeto para a venda de plasma será discutido hoje no Senado e pode impactar doações de sangue no Brasil. E ainda, trio que descobriu pontos quânticos usados em telas de LED ganha o Nobel de Química. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, a greve de ontem no metrô, na CPTM e também na Sabesp, na capital paulista, causou muitos transtornos para cerca de 4 milhões de usuários que utilizam esses transportes para trabalhar, estudar, ir em consultas ou até mesmo passear. E você acompanhou aqui na RIT ontem toda a cobertura desse dia caótico em São Paulo. No fim da noite, a greve foi encerrada. Hoje o trânsito estava mais intenso pela manhã, mesmo com o funcionamento, dos serviços do transporte público. Em assembleia realizada na noite desta terça-feira, os metroviários decidiram encerrar a greve que paralisou todas as operações nas linhas de transporte público operadas pelo metrô de São Paulo. Contra privatizações do transporte público e do serviço de saneamento, trabalhadores do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e da Sabesp resolveram paralisar suas atividades, o que afetou 4 linhas operadas pelo metrô e 3 linhas de trens operadas pela CPTM. Outras 2 linhas de trem operadas pela CPTM funcionaram de forma parcial. Eu acredito que, de fato, é necessário ter um debate a respeito da privatização das linhas de metrô e trem, mas eu não concordo com o método de entrar numa greve e prejudicar milhões de trabalhadores que, nesse momento, precisam chegar no trabalho, precisam chegar em casa e não conseguem por conta da greve. Sou contra a greve, né? Tem um motivo que eu estou falando, que é ruim para o nosso lado, nesse caso, né? Esse caso aí é ruim para a gente, trabalhador que necessita do metrô, o trem. O meu horário certo, eu tive que acordar 2h30 da manhã para poder chegar no meu trabalho e cumprir com minhas obrigações. E agora estou indo embora, que hora que eu vou chegar eu não sei, mas Deus sabe. Apenas os ônibus municipais, 2 linhas privatizadas do metrô e 2 linhas de trem operadas pela Via Mobilidade funcionaram. Mesmo assim, houve problemas em uma das linhas de trem da Via Mobilidade. E a linha 9 Esmeralda, que foi a linha que registrou problemas ontem durante a greve, apresenta falhas pelo 2º dia consecutivo. A Via Mobilidade pediu uma investigação à polícia por suspeita de vandalismo. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras para o uso de imóveis como garantia de empréstimos. O texto permite que um mesmo imóvel seja dado como garantia em mais de um empréstimo. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado em julho. Como foi alterado pelos senadores, precisou retornar para uma última análise dos deputados. O chamado Marco Legal das Garantias formula normas que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso de não quitação da dívida. Segundo o texto, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. O trecho foi incluído pelos senadores e mantido pelos deputados. O relator do texto, o deputado João Maia, manteve o monopólio da Caixa sobre as operações de penhor civil, trecho que também foi incluído no Senado e mantido pela Câmara. Segundo as regras do Conselho Monetário Nacional, a versão inicial aprovada pela Câmara permitia que mais instituições financeiras exercessem as atividades. Também foi mantido no texto o trecho incluído pelo Senado, que proíbe o penhor do imóvel oferecido como garantia em caso de atraso no pagamento do financiamento. Entre os trechos rejeitados pela Câmara está o que criava empecilhos jurídicos e operacionais para que os estados recebessem recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E atenção a essa notícia, a falta de informação tem feito com que muitos brasileiros deixem de ser beneficiados com a tarifa social de energia elétrica. O benefício dá desconto de até 65% nas contas de luz para famílias de baixa renda.
A tarifa social de energia elétrica foi criada em 2022, com o objetivo de garantir um acesso justo à energia elétrica. É um benefício social que dá descontos progressivos nas contas de luz a famílias de baixa renda, ou seja, pessoas incluídas em programas sociais do governo federal, como o Cadastro Único e o benefício de prestação continuada da assistência social. Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único, que têm um consumo de até 220 kW, também têm direito. São cerca de 9 milhões de famílias que têm direito ao benefício, mas ainda não usufruem, o que significa que 35% das famílias aptas a receber a tarifa social não estão sendo beneficiadas. Em junho de 2023, a base do Cadastro Único registrava que pouco mais de 26 milhões de famílias atendiam aos critérios para receber o benefício da TSEE, mas por falta de informação, apenas 17 milhões delas, de fato, estavam usufruindo do benefício. A estimativa é da EDP, Distribuidora de Energia do Espírito Santo, e em 28 cidades de São Paulo, com base nos números da Agência Nacional de Energia Elétrica. Para saber se tem direito, basta estar em um programa social do governo e conferir na sua conta de luz se já está pagando menos. Na descrição classe, deve aparecer a indicação de tarifa social. Se não aparecer tarifa social na sua conta, atualize seu cadastro, que pode ser feito no app do CadÚnico ou pessoalmente no CRAS. Depois disso, entre em contato com a empresa de energia elétrica e informe seus dados. O desconto é automático. E agora um assunto polêmico. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano para a produção de medicamentos. A PEC já esteve na pauta do colegiado, mas sua apreciação foi adiada justamente devido a divergências sobre o tema. O texto da PEC altera o artigo da Constituição que dispõe sobre as condições e os requisitos para a coleta e o processamento de plasma, para permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Atualmente, a Constituição proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas e a coleta e o processamento de materiais sanguíneos, que estão sob responsabilidade da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. A proposta tem parecer favorável da relatora, a senadora Daniele Ribeiro, que argumenta que a legislação brasileira sobre o assunto está atrasada, principalmente comparada a de outros países, como os Estados Unidos e a Alemanha. Ela apresentou um substitutivo com ajustes, descartando a remuneração pela coleta de plasma, com o objetivo de torná-lo mais claro, evitando que dê margens a interpretações equivocadas. Atualmente, a Hemobras é a única gestora do plasma excedente do uso em transfusões no Brasil. A empresa mantém estoque do insumo para a fabricação de medicamentos hemoderivados. Esses medicamentos são produzidos a partir do plasma humano obtido nas doações de sangue realizadas nos hemocentros brasileiros. Com esse plasma, a Hemobras consegue fabricar produtos para o tratamento de hemofilia, doenças autoimunes, pessoas com AIDS e outras deficiências imunológicas ou infecciosas. Mas uma emenda apresentada pelo senador Otto Alencar permite à administração pública e também à iniciativa privada negociarem o plasma humano para fins de uso laboratorial. O material também poderia ser usado no desenvolvimento de novas tecnologias e na produção de medicamentos hemoderivados destinados ao SUS. E em nota, o Ministério da Saúde afirmou que é contrário à comercialização na coleta de sangue e de plasma e destacou que alterações na lei exigem muita cautela. A pasta também se preocupa com os possíveis impactos negativos das mudanças nas doações voluntárias de sangue e na saúde da população que usa os medicamentos hemoderivados. E a Justiça determinou que o Estado do Rio de Janeiro elimine as filas de pacientes do SUS que estão à espera de cirurgia no quadril.
Mais de 8.000 pessoas de 16 estados brasileiros aguardam no Sistema Único de Saúde por uma artroplastia de quadril, uma cirurgia ortopédica realizada recentemente pelo presidente Lula. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, o tempo de espera pelo procedimento na rede pública é de 5 anos em média. A realidade no Rio mostra que esses resultados estão subestimados, pois o estado tem uma lista com 42 artroplastias de quadril. Contudo, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que é o principal responsável pelo atendimento ortopédico cirúrgico no estado, há mais de 3.000 pessoas aguardando o procedimento. Além dessas, pacientes aguardam por outras cirurgias desta especialidade, que, de acordo com o painel da saúde, totalizam 15.000 pessoas. Por conta disso, a Justiça Federal deu prazo de 45 dias para que a União, o governo do Rio e a prefeitura da cidade resolvam a fila de cirurgias ortopédicas pelo SUS. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro atendeu a um pedido das defensorias públicas do Estado e da União e deferiu uma liminar para que as 3 esferas do governo justifiquem por que não melhoraram a situação das filas. As entidades pediram no processo que seja apresentado um planejamento para a realização de consultas clínicas e procedimentos cirúrgicos o quanto antes. E ganha força no Congresso a PEC que estabelece um limite de tempo para o mandato dos ministros do STF. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação da medida e disse que ela é boa para o Brasil e para o Judiciário. A proposta de emenda à Constituição do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, prevê um prazo de 8 anos para o mandato dos ministros da Suprema Corte. O objetivo, segundo o autor da proposta, é impor limite às ações dos ministros e evitar que eles extrapolem competências. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões antes de ir ao plenário do Senado. Nos próximos dias, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, deve definir um relator para que a proposta tenha seguimento. Vários partidos pediram a relatoria da PEC e agora o presidente da CCJ discute com o autor da proposta qual será o melhor nome para relatar o tema. Ao limitar o mandato, a fixar o mandato de ministro, que só sai aos 75 anos, ele vai saber que é uma pessoa normal que teve a sorte e a bênção de ser guindada a ministro do Supremo. Vai agir como um juiz, como devem agir os juízes, julgando e fazendo justiça, o que não acontece agora, quando eles julgam muito aquém da Constituição brasileira. Caso seja aprovada, a medida não atingirá os ministros que já possuem mandato, apenas os novos indicados. A proposta de emenda à Constituição que limita o mandato dos ministros do STF foi protocolada em 2019, mas vem ganhando força com a proximidade da segunda indicação do presidente Lula para a troca de ministros na Suprema Corte. Lula já indicou Cristiano Zanin para substituir Ricardo Lewandowski e agora terá a chance de fazer uma nova indicação para a vaga da ministra Rosa Weber. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação dessa PEC e disse que a medida traria benefícios para o Brasil e para o Judiciário. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. No Brasil, podem ser indicados para o cargo de ministro da Suprema Corte cidadãos com mais de 35 anos que tenham notável saber jurídico e reputação ilibada. O mandato é vitalício. O ministro pode ficar no cargo até os 75 anos, depois é aposentado compulsoriamente. Após a indicação do presidente da República, o candidato passa por sabatina na CCJ e precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. O modelo brasileiro está previsto na Constituição de 88. Em outros países, como Alemanha e França, os mandatos dos ministros da Suprema Corte são limitados. Na Alemanha, por exemplo, são 12 anos, em Portugal são 9 anos. Nesse modelo, você tem uma divisão das indicações. Então, basicamente, você tem algumas vagas destinadas à indicação do parlamento, outras vagas destinadas à indicação da presidência da República e, às vezes, uma terceira vaga, seja para academia, seja para alguma outra área da sociedade. Por outro lado, você tem um modelo
norte-americano, modelo que é praticado nos Estados Unidos, onde você tem um mandato vitalício. Então, quando você é eleito para ser um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, você tem mandato vitalício, podendo ficar basicamente até a sua morte. O Brasil ele tem um modelo misto, em que você tem um mandato que de fato ele é longo, ele não tem um período específico, mas ele tem uma data limite, que é 75 anos. A gente fala que é vitalício, mas na verdade ele é um mandato até os 75 anos. Então, esse mandato ele pode de fato ser discutido pelo Congresso Nacional para a gente discutir uma redução para ter um mandato fixo, por anos claros, mas uma discussão ainda muito incipiente, muito recente. Você tem doutrinadores e tem grandes motivos que são contrários e favoráveis a esse modelo. Então, é uma discussão que a gente está começando a se iniciar agora e ver para onde até o rumo que vai tomar. E veja a seguir. Acidente com turistas deixa 21 mortos em Veneza, na Itália. E você vai ver também. Trio que descobriu o ponto quântico usado nas telas de LED ganha o Nobel de Química. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília e a gente traz mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, a Justiça Federal no Amazonas anunciou que os acusados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips serão levados a júri popular. Amarildo da Costa de Oliveira, seu irmão Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima estão presos preventivamente em penitenciárias federais de Campo Grande e Catanduvas. Os três foram acusados pelo Ministério Público Federal de assassinar e ocultar os corpos do indigenista e do jornalista britânico. Em nota, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, organização em que Bruno trabalhava, disse que já esperava a decisão e afirmou que confia na justiça e nas instituições do Brasil que estão envolvidas na resolução do caso. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos a tiros em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, um lugar remoto no Amazonas, considerado perigoso pela presença de traficantes de drogas e outros criminosos. A polícia encontrou os restos mortais da dupla 10 dias depois, após um pescador confessar sua participação e levar agentes até o local onde haviam sido enterrados os corpos desmembrados. E vamos agora com as notícias internacionais. Famosa pela beleza de sua arquitetura e as obras de arte, a cidade de Veneza, na Itália, virou notícia por uma tragédia. Um acidente envolvendo turistas estrangeiros no centro histórico deixou dezenas de mortos. Pelo menos 21 pessoas, incluindo 2 crianças e turistas estrangeiros, morreram nesta terça-feira quando um ônibus caiu de uma ponte em Veneza e pegou fogo. Um funcionário da prefeitura disse que entre os mortos estavam turistas ucranianos, enquanto a agência de notícias italiana ANSA informou que entre as vítimas estavam cidadãos alemães e franceses. O ônibus voltava do centro histórico de Veneza quando o acidente ocorreu. Os bombeiros disseram que o veículo pegou fogo depois de cair de uma ponte próxima a uma linha férrea que liga os distritos de Mestre e Marghera. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni expressou suas profundas condolências. De acordo com a imprensa local, o ônibus caiu de uma altura de 30 metros e incendiou ao entrar em contato com os cabos elétricos. E após o êxodo forçado de armênios étnicos de Nagorno-Karabakh, a Armênia quer se proteger do Azerbaijão. O país anunciou proximidade com a França e recebeu ajuda militar. A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, desembarcou em Yerevan, capital da Armênia, nesta terça-feira. A visita, classificada pela chefe da diplomacia como um sinal de amizade e solidariedade, veio junto ao anúncio de fornecimento de material militar ao país do Cáucaso, que quer se proteger do Azerbaijão. Gostaria de declarar publicamente que a França concordou com futuros contratos com a Armênia, que permitirão a entrega de equipamentos militares à Armênia, para que possa garantir sua defesa. Vocês vão entender que não posso entrar em mais detalhes no momento. A agenda incluiu ainda uma visita a um hospital, ao lado da ministra da Saúde armênia, Anahit Avanesian. No local estão alguns dos feridos na explosão de um depósito de combustíveis em Nagorno-Karabakh, registrada em meio ao êxodo gerado após a conquista do território separatista pelo Azerbaijão.
Aliadas tradicionais da Rússia, as forças da Armênia habitualmente se armam em Moscou, mas as relações com Yerevan atravessam um período de tensões. Por isso, o governo armênio busca novos parceiros no Ocidente. E mais de 1.000 pessoas morreram de dengue, em Bangladesh desde o início do ano. Segundo dados oficiais, essa é a pior epidemia da doença na história do país. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas para ajudar as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas. O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh, Benazir Ahmed, afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados desde 2000. Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. De acordo com a OMS, uma combinação de fatores como a mudança climática e o fenômeno El Niño contribuiu para o aparecimento de graves epidemias da doença em regiões do mundo como o Bangladesh, América do Sul e países da África subsaariana. E um francês, um norte-americano e um russo ganharam o Prêmio Nobel de Química. O trio foi responsável pela descoberta dos pontos quânticos, que são utilizados nas telas de LED. Vamos conferir. Os cientistas Monge Bawende, Louis Brons e Alexei Ekimov ganharam nesta quarta-feira o Prêmio Nobel de Química de 2023. O trio foi responsável pelo trabalho da descoberta e síntese de pontos quânticos. Nanopartículas e pontos quânticos são usados em luzes LED e telas de TV e também podem servir para orientar cirurgiões durante a remoção de tecido cancerígeno. O prêmio, com mais de um século, é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e vale 11 milhões de coroas suecas, cerca de 5 milhões de reais. Os pesquisadores utilizaram principalmente pontos quânticos para criar luz colorida. A organização do prêmio destacou a importância do trabalho na rede social X. A publicação ressaltou que, no futuro, os pontos quânticos poderão contribuir para a eletrônica flexível, sensores minúsculos, células solares mais finas e até para a comunicação quântica criptografada. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas a Bruna de Jaimo chega com mais notícias para você. Até mais!